conseguindo ouvir a gente já está um ouvindo o outro, estamos prontos para começar efetivamente. Eu só vou... Aí, o pessoal comenta, estão me vendo, todo mundo está pelo YouTube, né? Eu vou estar monitorando as perguntas de vocês por lá também, então pode fazer a pergunta tranquilo, que a gente vai responder tudo aqui hoje, as dúvidas de vocês, conforme for lá na conversa. Pode fazer a pergunta tranquilo. Pronto. Perfeito, pessoal. Perfeito, sem problemas. Ó, tô com o YouTube aqui. Se alguém tiver alguma pergunta que vier só pelo YouTube, a gente manda depois. Mas aí quem tiver pergunta, pessoal, vamos deixando elas aí guardadas por enquanto, que a gente tem um conteúdo aqui que a gente programou para trazer para vocês hoje. E a gente vai seguir esse roteiro, mas pode mandar também que a gente vai conversando, beleza? Primeiro, boa noite a todos que estão aqui presentes, né, acompanhando a gente. Eu queria reforçar com vocês o tema da nossa palestra aqui de hoje, dessa palestra online, onde a gente vai falar um pouco mais sobre como vender sem atrair clientes, né? Que é algo totalmente contraintuitivo, né? Que a maioria dos empreendedores não seguem por esse caminho, né? Tipo, o pensamento eu vou vender, eu tenho que atrair mais gente, eu tenho que colocar mais gente para dentro da minha loja, para dentro do meu negócio, né? E para quem não me conhece, a gente vai se apresentar aqui agora. Eu sou o Rodrigo Oliveira, eu sou o diretor de marketing da Stay App, né? Eu vou falar mais na frente o que é a Stay App também. E estou aqui com o pessoal que acho que vocês vão se apresentar, não é mesmo? É isso aí, a Viviane Rodrigo. Pode falar primeiro? Vamos falar aí. Boa noite, pessoal. Bom demais poder estar aqui conversando com vocês, falar de um tema que é tão discutido no mercado, né? Fazer o quê? Investir em marketing para atrair novos clientes ou tratar os clientes que a gente já tem na casa, né? Meu nome é Viviane, sou diretora de operações da Novo Marketing, atuo há 20 anos nessa área de gestão de atendimento, sou especialista em atendimento e varejo, e estou aqui hoje para poder trocar uma ideia com vocês, vão perguntando, vão tirando suas dúvidas, e o que a gente puder contribuir aí com o nosso conhecimento é o que a gente precisa, né, Alexandre? Isso aí. Bom, eu sou o Alexandre, sou diretor da Novo Marketing também, atuo aí também há 20 anos nessa questão de gestão de atendimento, e eu vou falar um pouquinho da Novo aqui, não sei se as pessoas que estão assistindo já conhecem, tá? A Novo é uma empresa de consultoria focada em implantar processos de atendimento em lojas, em empresas varejistas. Justamente para que a gente possa fazer isso, Rodrigo, tentar vender mais sem precisar atrair mais clientes, tá? Isso é o que a gente tem feito. E a gente consegue isso através de uma padronização, de uma profissionalização do atendimento da empresa, tá? Acho que você podia falar um pouquinho da Stay App aí também, até porque vai ter uma complementação muito, muito bacana aí agora, né? Legal, obrigado pela palhinha aí sobre a Novo Marketing, né? Acho que a gente vai descobrir um pouco mais a respeito do que é a Novo aqui no decorrer da nossa conversa, né? Mas é interessante eu falar um pouco a respeito do Stay também. Pode acompanhar pelo YouTube, tá, Ana Fernanda? Não se preocupa, a transmissão é a mesma, pode fechar uma das janelas. Continuando aqui o que a gente está falando, né? Falar um pouco a respeito do Stay. O Stay, ele é uma plataforma de automação de marketing e co-marketing para o varejo, baseada na fidelização do cliente. Então, é como se você fosse automatizar o seu pós-venda e transformá-lo em mais vendas, né? Quando a gente for falar mais a respeito desse assunto, eu não vou falar sobre a ferramenta em específico, mas mais sobre a estratégia, sobre como você pode aproveitar o seu pós-venda para conquistar ainda mais vendas, né? Mas basicamente o Stay App é isso. Pode ficar tranquilo quem está assistindo aí, a gente vai mandar para vocês um link aí com o site do Stay e com o site da Novo Marketing, para vocês darem uma olhada caso tenham interesse em conhecer. Inclusive o Stay está com um teste gratuito de 7 dias para quem quiser experimentar a ferramenta. Mas, enfim, primeiro eu queria falar para vocês, né, voltando, a gente falou que a gente vai compartilhar com vocês aqui hoje o que a gente aprendeu, né, ao longo ao longo do crescimento do Stay. O Stay já está com hoje quase 300 empresas utilizando. A gente tem o pessoal com uma carga de experiência aí, que era uma agência, Novo Marketing, passou por toda uma experiência, a gente vai falar disso também. Mas o ponto aqui que uniu essas duas empresas, né, que conectou eu com o Alexandre e depois eu fui conhecer a Viviane, o ponto disso é o mesmo público e o mesmo problema. As pessoas que a Novo Marketing tem contato são pessoas semelhantes às pessoas
que o Stay tem contato. E o problema que vocês vivem é o mesmo, que é a falta, né, ó, a Ellen até falou que chegou atrasada, espero não ter perdido nada, pode ficar tranquila, Ellen. A falta de uma estratégia um pouco mais encorpada. Nós vimos aí nos últimos anos uma ascensão do marketing digital, né, nos últimos 5, 6 anos, para quase todos os segmentos, né, principalmente o B2B, mas muita coisa para o comércio eletrônico também, né, que, enfim, é uma gênese digital. E, ao mesmo tempo, a gente viu o pequeno e médio varejista e o loja corpo a corpo, né, loja física, tendo cada vez mais dificuldade para implementar alguma coisa que dá resultado para ele, né? A gente vê o cara que gasta R$1.000 em redes sociais para a loja dele, loja física, até tá vendendo, até tá tranquilo, mas não sabe de onde vem aquele retorno, não sabe de onde vem esse dinheiro, se realmente ele traz um resultado para ele ou não, né? Se essa grana tem o ROI, que a gente chama, né? Que é o retorno sobre o investimento. E, ao mesmo tempo, é um cliente que fica carente de opções tecnológicas para mensurar, ocupar mesa vazia em restaurante, sabe? Tipo, mesa ociosa, produto na prateleira, e aí apelam para gastar mais e mais e mais. Tem gente, eu já vi caso de empresa aí que gastou um absurdo com mídia tradicional, o cara foi gastar dinheiro com rádio na cidade inteira, e ele era uma loja local, enfim. Funciona, claro que funciona, mas pensando em grana, acaba ficando um pouco mais complicado. Então, resumindo, a gente identificou que existe um problema muito grande, do qual a gente entende e lida bem, e viemos aqui hoje para falar a respeito deste problema, né, para falar um pouco mais sobre essa solução. E aí, eu queria que a Viviane falasse um pouco agora para o pessoal, porque no começo a gente falou, né, atrair clientes talvez não seja a melhor solução, né, existem outras formas de vender mais que podem ser mais efetivas. Eu queria passar a palavra para a Viviane para explicar um pouco mais sobre esse mito, né, das vendas. Eu até quero começar falando exatamente o seguinte, que no mundo existe mais de 7,6 bilhões de pessoas. E quando a gente fala assim, automaticamente já vem na nossa cabeça, tem cliente para todo mundo, né? Se tem 7 bilhões de pessoas, como é que pode faltar cliente numa empresa? E, de fato, como o Rodrigo estava falando, a Novo Market ela vem exatamente em cima dessas soluções. Nós começamos a perceber um outro movimento no varejo a partir das necessidades dos nossos próprios clientes, porque vindo de uma agência de propaganda, a gente começou a entender que atrair pessoas para o ponto de venda não necessariamente fazia com que aquela empresa vendesse mais. E aí eu já coloco uma primeira pergunta aí para a gente questionar. É mito ou é verdade? Para vender mais, precisa ou não atrair mais clientes para o seu negócio? Né? E aí, quando a gente fala disso, automaticamente a gente percebeu que a quantidade de clientes no ponto de venda não era sinônimo de venda. Atrair essas pessoas para a empresa não era sinônimo de venda, porque quantidade não tem nada a ver com qualidade. E uma outra questão que a gente vê no mercado hoje é o seguinte, quantas empresas existem no mercado que vendem o mesmo produto que você vende? E o varejo precisa, então, se reinventar. Eu recebi uma pesquisa essa semana que fala que o Brasil ele está em primeiro lugar de empreendedorismo no mundo. Porém, ele fica lá em último lugar de inovação. Então, às vezes, nós temos aí várias alternativas, várias soluções que a gente pode trazer para o mercado, que a gente pode trazer para a empresa, e às vezes a gente fica focando exatamente no mesmo ponto. Vamos trazer mais cliente, vamos trazer mais cliente. Então, de fato, eu quero dizer para vocês que atrair novos clientes para a organização, ela é um mito. O que nós precisamos é de quantidade com qualidade. E quando a gente fala de qualidade, e a gente estava falando de vendas B2B, vender é um processo complexo. E vender para o varejo é mais complexo ainda diante de toda essa gama que a gente vê hoje de concorrência. Então, é muito mais desafiador você inovar e trazer soluções para o seu cliente
do que simplesmente a gente buscar aí novos clientes todos os dias, né? O que define uma venda numa empresa é o valor da sua marca, o valor da sua empresa com o seu consumidor. Então, de fato, atrair mais clientes para o ponto de venda é sim um mito. E a gente começou a perceber isso, e eu sempre digo que é fantástico o mercado, né? Foram os próprios consumidores que nos fez perceber isso e transformar e olhar para o negócio, olhar para a empresa com outros olhos. Olhar para o nosso cliente que está dentro do ponto de venda com outros olhos. O que é necessário, que tipo de soluções que a gente pode trazer para esse cliente, né? Primeiro, é importante você se diferenciar no mercado. Isso é fato, e a pesquisa mostra exatamente isso. Nós estamos prontos para empreender, mas não estamos prontos para inovar dentro do nosso negócio. Segundo, o atendimento, ele já é uma estratégia decisiva para que o cliente decida comprar na sua empresa ou comprar na sua concorrente. Depois, é muito importante você investir no... É muito importante você investir... Tá ouvindo, Rodrigo? Tá todo mundo ouvindo? Acho que ele não está ouvindo, não. Pessoal, quem está ouvindo, dá um ok aí pra gente. Na live tá bem aqui. Eu vou recarregar. Tá ok? Continua, Viviane, porque o Rodrigo está voltando lá, mas o pessoal está no ar aí. Pessoal, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, estou aqui justamente para poder atender aí, tá? Então, voltando um pouquinho, existem algumas soluções para investir nessa experiência do cliente. Então, eu acredito que o primeiro ponto, sim, é investir em diferenciação. Você precisa se diferenciar do seu concorrente, fazer um bom atendimento é algo estratégico, investir num relacionamento duradouro. Então, não adianta você só vender para o seu cliente, mas é preciso que você invista aí nessa relação e entregar valores, né? De fato, o que é que a sua organização tem que gera valor para essa experiência que o cliente tem. E aí, quando a gente fala desse fato de se relacionar, e foi quando a gente percebeu que a gente tinha um público em comum, né, que a Stay e a Novo Marketing se uniu para poder trazer aí essas soluções para vocês, falando de atendimento, falando de pré-venda, e o Alexandre vai falar um pouquinho para vocês sobre esses tipos de soluções para atendimento aí, e depois o Rodrigo vai falar um pouquinho sobre o pré-venda. Certo, obrigado, Viviane. Bom, eu acho que primeiro a gente precisa entender, nós trabalhamos dentro de alguns princípios que são o seguinte, que todo consumidor que entra em uma loja, ele tem uma necessidade do produto, ele precisa do produto, né? Mas não necessariamente ele está disposto a comprar esse produto naquela loja. E aí a gente entende que o papel do vendedor é mostrar para aquele cliente que ele está fazendo um bom negócio ali, que é uma boa oportunidade de compra aquele produto ali. O maior que a gente tem visto no mercado, nas empresas com que a gente começa a trabalhar, o grande problema de atendimento do mercado não é que as empresas atendem mal, né? Tem, lógico, algumas empresas que fazem um atendimento ruim, mas esse não é o maior problema. O maior problema chama-se passividade das equipes de venda. Tá? A equipe, os vendedores, eles são passivos, né? O cliente entra, pede, olha e sai muito fácil, vou dar mais uma olhada, vou ver depois, vou pensar, e sai muito fácil, né? Ou às vezes ele até compra, mas não compra tudo que ele precisava. Então Alexandre, eu acho legal, desculpa te interromper, mas acho que uma das primeiras conversas que a gente teve, você mencionou um pouco sobre a diferença do consumidor americano e do consumidor brasileiro. Acho que vale a pena dar essa palhinha pro pessoal aí, viu? Tá certo. Aí é o seguinte, existe uma questão cultural aí, cultural e até financeira, no caso. O que eu tinha falado para o Rodrigo, que eu tive uma experiência em uma loja nos Estados Unidos,
eu entrei numa loja e tinha um gerente que era um português. E eu, perguntando para ele, comecei a conversar com ele e perguntei para ele qual é a diferença, quem ele atendia mais, era consumidor latino ou consumidor americano? Ele disse que era 50% latino e 50% americano, metade do público era de brasileiros, mexicanos, colombianos, e a outra metade eram americanos. E aí veio a pergunta que, como consequência, né, qual que é a diferença desses dois públicos? E ele falou assim, vamos olhar ali, né? A gente começou a olhar uma consumidora americana, como é que ela estava comprando. Ela entrou, pediu o produto que ela queria, olhou, foi lá no caixa, pagou e foi embora, né? É simples assim. Ela entrou na loja para comprar aquele produto, não adiantava muito o vendedor não tinha que fazer muita coisa com ela, não tinha que fazer nada, porque ela só ia comprar aquilo ali também, ela já entrou decidida com aquilo ali, né? E aí eu perguntei, e o consumidor brasileiro, como é que é? E ele ainda falou assim, olha, vamos olhar, a sua esposa está comprando ali, vamos olhar como é que ela compra. E de fato, ela comprava, ela pegava o produto, olhava, punha no braço, escolhia outro, olhava o segundo, perguntava para alguém, tinha que fazer um comentário, né, tirava uma foto, ou seja, e aí ele falou assim, tá vendo? O consumidor brasileiro precisa da gente convencer ele. Na verdade, ela já comprou, só que ela precisa ser convencida de que isso é um bom negócio para ela, tá? E aí é que entra o papel, e aí é que a gente fala, que entra o papel do vendedor. Então, um vendedor, uma equipe de vendas, que é uma equipe de venda passiva, que atende o consumidor brasileiro como se atenderia um consumidor americano, ela tem chances de vender muito menos do que se ela entender que esse cliente tem uma necessidade, que ele entrou ali por conta dessa necessidade, dela tentar convencer esse cliente e até, eu digo mais ainda, dela entender que esse cliente não falou toda a necessidade dele, ele não falou tudo que ele precisa. Pode ser que ele tenha mais coisas ali, mais oportunidades de compra. Tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, numa loja de sapato. Se eu estou vendendo um sapato para uma mulher, né, eu preciso saber se de repente essa mulher onde é que ela vai usar esse sapato? Ela vai numa festa? Ela vai usar no dia a dia? Porque aquilo ali é o gosto dela ou é para um evento específico? Dependendo da resposta que ela me der, eu posso ofertar outros produtos da loja para ela também. E se eu descubro que aquela pessoa sei lá, pratica esportes, né? Posso também ofertar para ela alguma coisa que esteja ligada à atividade esportiva, né? Se tem família, posso, por que não, se ela está comprando algo para ela, por que não comprar algo para a filha, para o filho, né? Então, à medida que a gente vai ter um atendimento, um processo de atendimento mais racional e mais profissional, a gente consegue descobrir necessidades no consumidor que vão fazer com que ele compre mais da gente. E isso acaba diminuindo um pouquinho a necessidade de eu ter que ir buscar muitos clientes, ir buscar mais clientes. Porque eu vender mais para os clientes que estão na minha loja é muito mais barato do que eu atrair mais clientes. Essa é a chave do negócio. Tá? Então, a gente acredita, tem alguns pilares, né, que todo o trabalho que a gente tem feito aí, tem 20 anos que a gente está nesse mercado aí, que, primeiro, o consumidor, toda vez que ele entrou numa loja, ele precisa de um produto, ele quer. Não existe, eu só estou dando uma olhadinha, estou pensando. Na verdade, quando ele fala assim, estou dando só uma olhadinha, ele está dizendo, olha, eu estou aqui pronto para ser convencido. Quem é que vai me convencer? Né? E um outro pilar é que é o seguinte, o consumidor nunca pede tudo que ele precisa. Ele sempre precisa de mais alguma coisa, ele sempre pode consumir mais alguma coisa. Tudo depende da maneira como a gente vai ofertar para ele, né? Como a gente vai linkar isso à necessidade que ele pode apresentar lá para a gente. Né? É isso aí que a gente... Isso é bacana de... Pode falar. Isso é bacana de observar essa questão do atendimento, porque assim, a gente trouxe até disso para o nosso processo de vendas, depois de ter conversado com vocês pela primeira vez, sabe? Tipo, muito... de tentar ter uma abordagem um pouco mais consultiva, sabe? Então, a nossa empresa vende para outras empresas, né? No começo da transmissão eu citei o B2B, e a gente não explicou o que era, né? B2B, que é do inglês business to business, é empresas que vendem para empresas, tipo um fornecedor. E o B2C é o business to consumer, é o negócio que vende para o consumidor, tipo uma loja de roupa, por exemplo, sabe? E como a gente vende para uma empresa, né? No caso, o Stay é utilizado por empresas,
a gente às vezes esquece que a gente está lidando com pessoa. Por trás de um CNPJ existem vários CPFs, né? Então você sondar essa pessoa com mais um pouco mais de carinho, sabe? Tipo assim, você não vai só vender uma solução para a empresa dele e tchau, sabe? Então a gente começou a perguntar como que a empresa estava, como que começou, se tinha sócio, se ele passa perrengue, o que acontece? Que fevereiro foi um mês difícil para todo mundo de vendas, início desse ano foi terrível, pelo que eu tenho visto, né? Então eu sempre pergunto assim, como é que foi fevereiro para você, sabe? Ninguém fala, nossa, carnaval foi bom demais. Todo mundo fala, nossa, foi terrível, vendi mal pra caramba. Então acho que isso é interessante de levantar, de você tentar entrar um pouco mais no mundo do seu cliente, entender um pouco mais a situação que ele está passando, né? Então você deu um exemplo aí, se o cara entra na sua loja para comprar um sapato, ele não quer um sapato, ele quer o que o sapato vai proporcionar para ele, sabe? Exatamente. Então você tem que prestar bastante atenção nisso. E aí o vendedor tem que mudar o foco dele para a necessidade do cliente, né? Se eu estou comprando uma camisa, o que eu preciso não é da camisa. A camisa é um meio para atender minha necessidade. Eu preciso de proteção para o meu corpo, eu preciso de uma boa apresentação numa reunião que eu vou, eu preciso de chamar a atenção das pessoas numa festa, né? Eu preciso de autoestima. Então, quando o vendedor consegue perceber isso, e ele muda o foco, ele passa a me vender aquilo que eu preciso, né, e não aquilo que ele tem no estoque, em vez de vender uma camisa, ele vende a solução que essa camisa traz para mim, eu estou disposto a comprar muito mais do que eu entrei para comprar na loja, do que eu entrei perguntando, né? E a gente diz, Rodrigo, o seguinte, vender é um processo. No nosso caso, que a gente vende para empresas, a gente ajuda empresas que vendem para o consumidor usuário, a gente ensina eles como é que eles devem abordar o cliente, como é que tem que ser a recepção do cliente dentro da loja, do restaurante, que tipo de perguntas ele tem que fazer para o cliente, que informações ele precisa saber desse cliente, né? Que diferenciais da loja ele vai usar para convencer o cliente a comprar ali, qual é o momento correto, que itens que itens de adicionais ele vai ofertar para o cliente, como é que tem que ser a garra dele, a vontade dele em tá fazendo com que esse cliente compre lá. E a gente percebe que isso faz muita diferença. Então, às vezes, em vez de eu gastar muito dinheiro buscando mais clientes, que a gente sabe que o custo disso é muito alto, eu consigo, através de uma organização do processo do atendimento da minha loja, a melhorar o meu ticket médio, fazer com que o meu cliente compre mais e também melhorar o índice de conversão. Aquele cliente que está saindo sem comprar da loja, a gente consegue convencer uma parte deles a estar comprando ali. Bacana. Ó, tem uma pergunta aqui do Rogério. O Rogério perguntou, e no segmento de alimentação, restaurante, como fazer isso, né? Como você trazer esse cenário para dentro de um restaurante? Você quer falar alguma coisa a respeito disso, Alexandre? Quero. Olha, o que a gente tem, vou dizer para você que uma grande parte dos clientes da nossa empresa, eles são do segmento de alimentação, né? E é um segmento que eu vou dizer que talvez é um dos que mais responda a isso, né? A um processo de atendimento diferenciado. Nós temos, assim, experimentado aí situações em que a gente consegue aumentar algumas, em mais de 2 dígitos, as vendas de algumas empresas, somente mudando o modelo de atender mesmo. Como é que o seu garçom tem que recepcionar o seu cliente lá, né? Ele vai recepcionar o cliente na entrada do restaurante, ele vai esperar o cliente sentar, ele coloca o cardápio na mesa, ou ele coloca na mão do cliente, ele se identifica e se coloca à disposição do cliente ou não, né? Que tipo de perguntas ele vai precisar fazer para esse cliente, quais são os produtos que eu vou complementar ali com o pedido do cliente, que eu vou sugerir para ele, complementando o pedido dele, como é que eu vou utilizar o meu cardápio para fazer esse cliente decidir a consumir aquele prato, talvez até trocar aquele prato mais barato que ele está escolhendo por um prato mais caro, né? E tem uma das coisas que a gente fala muito, que é um dos principais problemas em restaurantes, tá? Na área de alimentação aí, que é o garçom não ver o cliente. Tá? O cliente às vezes quer fazer um pedido e fica muito tempo com a mão levantada, tentando chamar um garçom, e às vezes o garçom até vê e olha para o outro lado, ou passa rápido na mesa,
né? E isso é uma das coisas que mais incomoda. Inclusive, tivemos uma reunião hoje na Associação Brasileira de Restaurantes, né? E eles falaram justamente, isso foi falado lá também, né? Em alguns mercados, alguns estados, o pessoal tem mais atenção à mesa, né? Em outros, não. Então, para mim, um dos grandes problemas dos bares e restaurantes é a questão de o garçom estar disponível quando o cliente precisa dele, estar atento a isso, tá? Assim como em uma loja, um restaurante é possível você montar um processo de atendimento que vai melhorar o seu ticket médio aí, né? E até fazer com que o seu cliente saia mais satisfeito do seu restaurante e volte depois também. Eu queria até complementar um pouco aí o que o Alexandre estava falando e até respondendo o Rogério. O Rogério, não sei de onde é o Rogério, não sei se já conhece a Novo Marketing. Dentro da gastronomia, existem, assim, diversos cases de venda mesmo. A gente, em fevereiro, por exemplo, as empresas que têm um processo de atendimento e que sabem trabalhar o cardápio, viu, Rodrigo? Provavelmente não sentiu tanto na questão do faturamento, atendeu menos cliente, mas aumentou o seu ticket médio. Mas não sofreu, né? Não sofreu, mas não sofreu tanto, né? A gente fala o seguinte, às vezes a gente chega e começa a fazer mapeamento de venda de produto de cardápio. E o que a gente percebe? Que o garçom, ele está muito, geralmente no mercado, ele está extremamente passivo. Ele além dele não perceber o cliente dentro do estabelecimento, ele também não está disposto a apresentar o que a empresa tem para oferecer. Então, ele simplesmente entrega aquilo que é solicitado. E quando a gente vai fazer um mapeamento de produtos, pasmem, às vezes tem empresas que atendem em média 10 mil a 14 mil clientes, passam por mês, e que tem um indicador de venda de café de 26 cafés por mês. Né? Então, o que acontece? Houve venda? Não. E o garçom, ele ainda não entendeu que ele é o vendedor do estabelecimento. E como o Alexandre falou, é um dos segmentos que a gente consegue perceber uma melhoria significante de resultado por venda por cliente. Então, esse é um do que a quantidade e qualidade, ele anda em conjunto. Porque muitas vezes... Ok? Muitas vezes o que a gente percebe é o seguinte... O dono da gastronomia fica na ansiedade de trazer cliente. Mas e a venda lucrativa? E a venda com um ticket médio que, de fato, traz resultado? O garçom, ele acredita que ele tem que oferecer a bebida e oferecer um prato. Quantas mesas mapeadas que nós já monitoramos, onde não é feita a reposição de bebida, não é feita a oferta de uma entrada, não é feita a oferta de um prato com maior valor. Então, ele coloca aquele produto... Coisinhas tão pequenininhas, né? Oi? E que faz toda a diferença. Coisas muito pequenas e que fazem diferença absurda na hora Pequenas, é água, é café. A gente como consumidor vive isso, né? Isso é o mais louco. O mais louco da história toda é que todo mundo que está assistindo aqui, já viveu alguma experiência onde você teria comprado ou teria pedido alguma coisa a mais se tivesse sido bem atendido. Isso mesmo. Você afirma isso. Eu vou falar uma coisa aqui, Rodrigo, até o contrário disso aí também. Eu acho que quase todo mundo que está nos assistindo aí já deve ter tido também uma experiência onde entrou numa loja para comprar uma unidade de um determinado produto e saiu dali com 2 ou 3 produtos. E a gente fala assim, por que esse vendedor conseguiu fazer isso e os outros vendedores não conseguiram fazer? Né? Por que ele foi eficiente nesse momento aí? Na verdade, que provavelmente ele descobriu por que o cliente estava comprando aquele produto, e ele conversou com o cliente ali, e ele ajudou o cliente a entender que aquele produto era a solução para ele. Né? E eu vou fazer E isso é só uma questão de processo. Você pode, através de
Tem gente que fala que é só um manual de atendimento. O manual, na verdade, é uma consequência disso. Mas você pode criar o processo de atendimento da sua loja, do seu restaurante, tá? E fazer com que isso reverta em aumento de ticket médio para a empresa também. Isso é muito possível, tá? Já existe muita literatura aí que ajuda nisso aí também, muitas empresas que estão no mercado trabalhando nisso aí. Então, agora, só que é uma coisa que às vezes você tem que ter um pouquinho de disciplina, né? Porque a gente está... fazer isso significa que eu vou tirar uma equipe que está numa zona de conforto, né? E criar uma outra zona de conforto com um índice de desempenho mais acima e levar essa equipe para lá. Não é fácil também, porque a equipe tenta voltar para aquela zona de conforto o tempo todo, né? Então tem que ter um pouquinho de disciplina aí. Mas é muito possível. Bacana, cara. Eu vou fazer um gancho. Até falaram de restaurante, mas antes do meu gancho, eu quero comentar um comentário aqui que o cara falou, né? Que é sempre importante você sair do produto e olhar para o valor, né? Para a solução que ele oferece, né? O benefício Exatamente. Que ele oferece, né? E um exercício muito bacana que eu gosto de usar para fazer isso é sempre que eu olhar para o produto, por exemplo, pincel. Qual que é a dor que o pincel resolve? Ele me ajuda a colocar minhas ideias num papel, por exemplo. E qual que é o meu sonho? Qual que é o meu sonho como consumidor de um pincel? É tipo planejar em um quadro branco e colocar os meus sonhos em prática. Então, eu fui muito além do produto, né? Eu fui para a camada do problema / solução e eu dei mais um passo, que foi o passo do sonho, né? Tem até uma frase do Érico Rocha que ele fala que não é dele essa frase, né? Na verdade, só a continuação foi o que ele disse, que as pessoas não querem a furadeira, elas querem o buraco na parede. Daí ele fala, além disso, eles querem o quadro pendurado, mas além disso, eles querem a sensação de chegar em casa às 6:30 da tarde, cansados, e ver a foto e lembrar da família daquele momento. Então, você ir para o campo do sonho do seu cliente, na hora de você sair do produto e falar de solução, é uma boa saída para ir para um caminho muito bom, né? Uhum. E aí, só comentando esse comentário, mas agora voltando ao gancho que eu ia fazer. A gente estava falando de restaurantes, né? O Stay começou muito em açaís, cafés, negócios mais simples, de ticket menor, que eu digo, né? E aí lá no começo o pessoal tinha esse problema de realmente aumentar o ticket. E aí é a hora onde eu conecto o atendimento que você veio falando com o pós-venda. O exemplo que eu vou dar é o seguinte: tinha um açaí, e aí todo mundo, o ticket médio considerado lá, acho que era 15, que era 14, que era do açaí médio, né? E aí todo mundo comprava o açaí médio, não tinha o hábito de comprar o grande. Então ele lançou um programa de fidelidade onde o grande pontuava no programa de fidelidade. Então o cliente chegava lá e falava, queria um açaí médio, por favor. Ele falou assim, no grande, você entra pro programa de fidelidade. E quando você juntar 6 do grande, você ganha um médio. Então tá bom, né? R$3 a mais, ele entra nessa, entendeu? Quem já foi no Bob's comprar milkshake sabe. E aí, assim, a gente aplicou essa estratégia lá e, foi fenomenal. E aí, quando ele começou a surgir alguns outros atritos, porque ele já criou um programa de fidelidade ali, né? E era de papelzinho na época. Começou a ter um outro atrito. O cliente chegava para ele e falava, não quero não, quero o meu normal mesmo. Ele, não, mas não tem problema, a gente tem um outro programa de fidelidade que acumula o seu valor de compra. Quando você consumir R$300 aqui com a gente, você vai ganhar uma consumação de acho que era de 15, um negócio assim, algo assim que ele ganhava. Aí, legal, fidelizou o cliente de um jeito ou de outro. Não fez upselling, mas conseguiu o upselling, para quem não conhece o termo, é quando você aumenta o valor da venda. Mas conseguiu fazer esse aumento aí, né? Tudo isso com programa de fidelidade extremamente simples. Isso aí funciona demais, Rodrigo. Eu, por exemplo, eu sou um consumidor voraz de café, né? Então eu adoro café expresso. E eu vou numa cafeteria, um shopping perto da minha casa aqui, onde eu faço parte de um programa de fidelidade lá. Ainda é no papelzinho, tudo, mas eu ando com um cartãozinho na carteira, né? Então toda vez que eu tô no shopping, penso em tomar um café, onde é que eu vou? Lá, porque eu tô com cartãozinho da fidelidade lá, com o programa, então eu vou lá, porque além de saber que eu vou ganhar alguma coisa, já é legal estar participando também, sabe? Então, é interessante. Então, isso já foi até dando uma preferência também. Então, realmente, acho que pensar nesse pós-venda aí, em você premiar o seu cliente, né, em você fazer alguma coisa para que esse cliente volte à loja, é muito bacana mesmo. Funciona bastante. Isso quando não vira gamificação, né?
Quando o cliente não fica no desafio de completar o cartão fidelidade. Nossa, eu tenho que ir lá hoje porque eu preciso completar. Às vezes gamifica, sabe? Sim. O difícil é quando a gente perde. Comentários aqui, deixa eu dar uma lida aqui para vocês. O difícil é quando a gente perde o cartãozinho. Os garçons estão desinformados dos produtos e que empatia e treinamento são fundamentais. Isso faz sentido no cenário de restaurante, né? Sim. Uma grande quantidade de empresas que simplesmente não vendem, apenas sofrem compras. Ah, esse foi bom. Exatamente. Esse foi bom. Esse foi bom. Esse é o ponto. E aí é o que o empresário tem que pensar. Sofrem vendas. Eu vou viver só daquilo que o meu cliente comprar, ou eu também vou vender algo para ele, além daquilo que ele me compra. Né? Essa é a pergunta que ele tem que se fazer. E aí, muitas vezes, ele fica na ânsia. A Fernanda perguntou assim: como aplicar a estratégia para aumentar o ticket médio como um exemplo do fidelidade? Bom, cara, aumentar o ticket médio está dentro do processo inteiro do que a gente está falando, né? Então, o Alexandre falou bastante a respeito por exemplo, o garçom ofereceu uma entrada. Talvez o cliente fosse pedir só o prato principal. Você aumentou o ticket médio pelo fato dele ter comprado uma entrada. Uma reposição de bebida aumenta o seu negócio ali, né? Não sei quem conhece, tem um steakhouse aqui em Goiânia que ele tem a que eu chamo de tripadinha de chopp, né? Você tem que pedir de 3 de uma vez só. Acaba saindo muito barato, mas você tem que pedir de 3. Então aí ele já consegue manter um ticket médio um pouco mais bacana, né? A toa que tá aberto faz bastante tempo, né? Então, cara, tipo assim, tudo que você puder sondar a possibilidade, né? Tipo, ver que o cliente consegue ir além do que ele está comprando ali, e geralmente, né, como a gente falou, ele consegue, ele quer, ele só não está convencido disso ainda, você consegue fazer esse aumento do seu ticket médio. E, agora, falando sobre pós-venda, aproveitar esse cliente que teve um consumo com você. Vamos supor que você vende um produto para um cliente seu e sei lá, e não pega nenhuma informação do cliente, sabe? Não fideliza ele. O papelzinho, tipo, o cartãozinho de papel, o cliente perde, a maioria dos clientes perdem, né? O Alexandre já vi que perde, né? Mas a maioria das pessoas perde o cartãozinho. Isso é um problema, né? E eu já vi vários... Eu vivo perdendo. Isso gera atrito lá no meio do processo, né? Então, tipo, esse papelzinho, ele ficou famoso durante um tempo e ele começou a entrar em declínio por essa falta de comunicação, né? Então, algumas empresas começaram a utilizar de forma manual a comunicação direta com o cliente, né? Porque é o seguinte, eles faziam por e-mail marketing, né, no começo, que automação, não sei para quem já ouviu, é novidade o termo automação, é quando você cria gatilhos que disparam coisas dentro do seu marketing. Por exemplo, quando é aniversário do cliente, automaticamente a minha ferramenta dispara um e-mail de feliz aniversário para ele. Isso é um exemplo de automação. Então, começou fazendo desse jeito, né? Eles subiam em ferramentas de e-mail marketing, isso os mais avançados, os varejistas mais avançados, e principalmente o comércio virtual. E aí o cliente compra ali, loja de suplemento, por exemplo, comprou, eu sei que daqui a 30 dias aquele suplemento dele vai acabar. Eu posso me preparar para fazer com que na reposição ele compre de mim. Então eu dou talvez um desconto alto na primeira, fecho aquele cliente, pego o contato dele e levo depois. Mas aí como que a gente leva isso para o cenário do varejo físico, né? Porque o varejo físico, você sabe que o e-mail marketing vai funcionar tão bem, porque o B2C, que eu falei mais atrás, não tem uma aderência muito boa com o e-mail mais, né? A gente sabe que não é tão poderoso assim. E o WhatsApp, ele tem algumas limitações, né? Tipo, lista de transmissão. Só chega para o cliente se o cliente tiver seu número salvo. Já é uma limitação que existe aí. E quando a gente começou o Stay, a nossa ideia era justamente essa, porque tinha os programas de fidelidade que pediu o CPF do cliente. Quer entrar para o programa de fidelidade? Me dá aqui seu CPF. O que você vai fazer com o CPF do cliente? Processar ele, esperar ele te ligar para tentar vender para ele? Não é isso que você vai fazer, né? Não vai funcionar. Então, a nossa ideia era, desde o começo, pegar uma estratégia que já existe, que é um programa de fidelidade, e alinhar ele a uma estratégia de pós-vendas, de fazer o seu cliente que já comprou de você, comprar de novo e de novo e de novo. Porque se a venda não é recorrente, se ele não está assinando o seu produto, em algum momento ele vai precisar do produto de novo. Seja comer novamente, seja falar de semijoias ali, né? Semijoias, eu acho que semijoia é igual tatuagem, vira vício. Se você quer começar a continuar comprando bastante. E se você se manter próximo a esse cliente, mensagenzinha de feliz aniversário, mensagem antes do aniversário do cliente, se você tiver... Eu já conheci empresas que tinha planilha com os dados do cliente e tinha um profissional responsável
por mandar mensagem, por sondar quem eram os aniversariantes da semana e mandar mensagem para essas pessoas. Cara, a pessoa voltava na loja com um WhatsAppzinho assim, eu recebi essa mensagem, por isso que eu voltei. E que funciona, porque é uma comunicação direta, é um carinho que você tem com aquele cliente, sabe? Então, basicamente, o pós-venda da forma não sistematizada, é você continuar presente na vida do seu cliente da forma mais barata possível. Né? Então, o Stay, ele funciona dessa forma. Né? Eu não quero fazer merchan do Stay. O processo de venda não acabou naquele momento que ele comprou ali, né? Ele continua. Não acaba, porque não acaba. Aquela venda já inicia o processo da próxima venda. Pensa uma empresa de calçado para criança, sabe? Tipo, uma empresa de calçado para criança, ela tem que ter uma automação de marketing de 16 anos salvo ali no sistema dela. Você comprou o primeiro sapatinho da criança, olha, já que hoje em dia acho que vai para 30. Qual que é a média de crescimento daquela criança para vender para ela? E, tipo, a Bibi faz isso. A Bibi Calçados, eles têm automações, assim, de fluxos de automação de anos, por causa do período de crescimento da criança, né? Então, assim, é muito importante que você mantenha, porque você não vendeu só ali, entendeu? Então, e seu braço só alcança até um determinado lugar. Então, é importante. Se você quiser fazer isso de uma maneira manual, o que eu recomendo fazer é tentar pegar o telefone do seu cliente em troca do programa de fidelidade e planilhar essa entrada de cliente, sabe? Tipo, o cliente veio nesse dia. Esses são os clientes dessa semana. Esses são os clientes dessa semana. Ver qual que bate, que você vai encontrar o seu cliente fiel. O Stay faz isso de forma automática, mas caso você não queira ter uma solução, né, não estou fazendo de merchan, mas dá para fazer sim, você ir fazendo uma gambiarra ali e ver se os clientes começarem a retornar. E aí, cara, se você quiser fazer investimento na ferramenta, você faz, mas depois que você viu que o negócio deu certo, é muito mais firme para você fazer esse tipo de investimento. Mas que na Gênesis é você continuar acompanhando o seu cliente. Tem uma pergunta aqui. Aquela pergunta daquela hora, como aplicar uma estratégia de aumentar o ticket médio como exemplo de fidelidade no segmento de semi-joias? Aí eu fiquei meio assim, eu fiquei pensando como que um programa de fidelidade aumenta o ticket da semi-joia. Talvez vendendo um conjunto, né? Talvez falando que a pessoa vai comprar um brinco. Aí, se você comprar um brinco e o anel, você pontua. Nesse momento, eu posso pontuando, você vai ganhar... pontuando X vezes, você vai ganhar Y. Eu não sei se isso faz sentido para você, Fernanda. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa a respeito disso. Eu gostaria de fazer esse comentário, sim. Fernanda, eu acho que é lá da Boto Joias, né, Fernanda? Alguém está me ouvindo, Alexandre? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Sim. Tá, eu gostaria... Enfim, eu acho que isso é uma coisa bacana já. Fizeram mais 2 comentários grandes aqui, eu vou ler pra gente, tá? Rodrigo, você tá me ouvindo? O problema que eu vejo em algumas empresas é que eles não têm dados nenhum sobre sua organização, não sabem quantos clientes entram, não sabem mensurar o valor de seus clientes, e nem sempre é culpa dos funcionários. Os gestores têm que estar atualizados, nem montar um business intelligence no papel consegue. Rodrigo. Ainda riu no final, a risada foi dele. Rodrigo, vocês estão me ouvindo? Mas aqui faz todo sentido. Rodrigo. Faz todo sentido a falta de mensuração. Você consegue ouvir a gente, Rodrigo? Alô? Sim. Tá me ouvindo? A Viviane quer complementar a da Fer. Eu quero complementar essas duas perguntas. Tá me ouvindo? O da Viviane tá... Tá sem som? Eu não tô ouvindo ela. Eu vou recarregar. Alô? Viviane, complemento, faz o complemento aí. Acho Vamos que lá, né? Acho que Fernanda, se não me engano, Fernanda é lá da Boto Joias. Um programa de fidelidade é totalmente possível dentro do segmento de joias, sim, porque toda mulher tem um desejo de consumo constante. Então, a hora que ela percebe que ela vai adquirindo uma peça, segunda peça, terceira peça, e que ela pode levar uma terceira peça, ou levar uma peça de benefício por comprar nessa mesma empresa, faz todo sentido, né? O maior desejo de consumo de uma mulher são sapatos e joias. Então, um programa de fidelidade, eu tenho certeza absoluta que cai muito bem. Agora, de fato, a outra pergunta aí, Rodrigo, é que o empresário ele não tem dados, né?
Existem algumas dicas para você conquistar esse consumo do cliente, que ele vai em cima de tudo isso que a gente estava conversando agora, não só de ter esse processo de atendimento, mas esse programa de fidelidade. Então, existe 4 dicas, ou 4 pilares aí, que é muito importante a gente observar. Primeiro, eu preciso entender que eu tenho que promover uma experiência com o meu cliente. Meu cliente precisa viver uma experiência com a minha empresa. Depois, eu preciso encontrar o propósito. E esse exemplo que você deu da furadeira, ela foi sensacional. Porque o propósito não é o buraco, não é o prego, não é o quadro, mas é o propósito de fato, criar um ambiente, né? E isso às vezes a gente não percebe no nosso negócio. Segundo, usar ferramentas as organizações precisam usar ferramentas de informação. Então, quando a gente fala de um processo de vendas, quando a gente fala de um programa de fidelidade automatizado, a gente está falando de informações. Nós estamos falando do que é mais rico na atualidade, é gerar, sim, indicadores. As empresas precisam gerar esses indicadores. Não tem como, eu vi falando aí de capacitação para as empresas, e aí só complementando o 4º ciclo, Alexandre, que é apostar em boas histórias, boas lembranças. Eu começo promovendo uma experiência, eu encontro um propósito da venda, eu tenho uma gestão de informação e eu aposto em boas lembranças, em boas histórias. Então, quer dizer, a venda, ela de fato, ela é um processo. E quando a gente gera esse processo, é importante a gente entender que nós precisamos utilizar várias ferramentas disponíveis no mercado. Uma das ferramentas que a gente utiliza, né, Alexandre, que a gente conhece muito, é a ferramenta de cliente oculto. É uma ferramenta que ela te mostra se o seu vendedor ele está atendendo ou se ele está vendendo, se os indicadores de vendas, se o seu garçom oferece venda adicional, se ele está gerando relacionamento com o cliente, se ele está divulgando um plano fidelidade. Conheço diversas empresas, Rodrigo, que possuem programas de fidelidade que são um verdadeiro fracasso, porque a equipe não tem essa gestão dessa informação, sabe? Não tem. Isso é muito ruim. Muito ruim, e eles investem. Nós já atendemos mais de 5.000 empresas em todo o Brasil. E o primeiro momento com o empresário é um diagnóstico. E a gente fala para ele, essa pergunta está dentro, a gente conversando aquele dia, nós temos uma pergunta dentro do diagnóstico que fala o seguinte: você possui um programa de fidelidade? Ele fala, não, mas eu queria tanto ter. Mas aí quando ele volta para a área... né? Não consegue engajar. Quando ele fala, eu tenho tantos produtos no meu cardápio, mas eu não consigo vender. Eu não consigo atrair um cliente para retornar para a minha empresa. Então, tudo isso, o que eu posso dizer aí para quem está participando aí, é que o seguinte, é que nesse mercado do varejo, quando a gente fala em atendimento, quando a gente fala de experiência cliente, nós temos que fazer uma junção de ferramentas, uma combinação de ferramentas. Existem pesquisas, Rodrigo, que falam o seguinte, que dentro de as empresas que a gente atende enquanto consultoria, quando a gente fala e a gente monta um processo de vendas, que eu acho que tudo é um processo mesmo, né? Venda é processo, então eu tenho que ter um processo de venda de atendimento. Geralmente as empresas, elas começam com um processo de 40% a 60% de performance. Então, veja bem, se eu falo que a venda é processo, por que às vezes eu não consigo gerar venda? Por que eu não consigo gerar fidelidade? Por que eu não consigo engajar a minha equipe? Por que eu não consigo engajar o meu cliente no meu plano de fidelidade? Porque esse processo, ele gerou uma lacuna. E dentro dessas lacunas é que eu preciso tratá-las. Então, às vezes, eu consigo atrair clientes, mas eu não consigo gerar vendas e nem fidelizar, porque o processo ele está falho. E geralmente esse processo... Balde furado.
geralmente esse processo só com uma questão de indicadores, só para você ter uma noção. É que eles têm uma performance de 6% em gerar relacionamento com o cliente. O varejo, ele gera 6% em média, quando ele não tem um processo definido. 6% de relacionamento com o cliente. Ele não sabe para quem ele vendeu e o cliente não sabe de quem ele comprou. Ele mata o leão e não aproveita a pele. Quer dizer, ele traz o cliente até a loja dele, mas ele não faz mais nada além disso, né? Exatamente. Rodrigo, deve ter algumas perguntas aí, e eu vou responder uma aqui que normalmente é que as pessoas sempre me fazem, embora talvez, não sei se alguém já perguntou isso aí, mas as pessoas sempre perguntam para a gente, falam assim, poxa, por que eu vou investir em melhorar o atendimento da minha loja, em melhorar os processos da minha loja, se daqui uns dias o meu funcionário vai para outro lugar, sai, e aí eu vou perder todo o meu investimento, porque a rotatividade é muito alta, e não sei o quê. O que eu falo é o seguinte, cara, investe no processo da sua loja. Quando você faz isso, você está ajudando a formar melhor as pessoas, você está investindo na formação das pessoas também. Mas aquela pessoa, quando ela sair da sua empresa, ela vai sair melhor do que estava antes, só que ela não leva o processo da sua empresa. O modelo de atendimento, ele serve para aquela loja, para a sua loja, e ele fica lá. À medida que as outras pessoas, se as outras pessoas que estão na empresa, elas estão com aquele processo rodando, esse novato que entra, ele entra e aprende rápido, ele pega muito rápido o modelo, tá? Então, a gente tem que tirar... Deixa eu até fazer Só paralelo nisso. Só terminando aqui. Então, se eu ficar pensando que eu estou investindo nas pessoas e que depois elas vão embora e vão levar o meu investimento embora, cara, eu vou ficar no mesmo lugar a vida toda, né? Eu tenho que entender o seguinte, eu vou investir aqui em processo de atendimento, vou melhorar a vida dos meus funcionários, mas eu vou melhorar muito a vida da minha empresa, tá? Então, esse benefício o cara não leva, ele fica lá na sua empresa. Tá? Desculpa aí, Rodrigo. É uma boa para você falar... Não, eu que te interrompi. É uma boa para você falar toda vez que essa dúvida surgir, é o seguinte, fala pro cara, eu vou te contar uma história e você vai me dizer se é verdade ou mentira. Uma vez, um grupo de amigos decidiu arrumar um emprego em um determinado restaurante para ficar um tempo lá, aprender como o restaurante se comporta, sair e abrir seu próprio restaurante. Essa moçada conseguiu falir o Outback? Não. Então, tipo, é o processo do restaurante. Se sair todos os garçons do Outback e montarem uma empresa, eles não vão quebrar o Outback. Isso pode ter certeza que eles não vão quebrar o Outback. Porque não tem nada a ver, porque é diferente. E aí, eu falei do Outback, mas tem, por exemplo, o McDonald's, que viveu em cima de processo e tudo mais, que são empresas que construíram o seu processo, você entra lá, você vive aquele processo, se você sair e outro restaurante querer fazer igual, não vai funcionar, você vai estar indo contra a cultura do outro restaurante que você tiver, e aí não vai dar certo. Então, esse é um medo que, cara... Galera, vocês podem esquecer. Isso é igual o medo de contar a minha ideia e alguém vai roubar a minha ideia. Estou muito feliz aí, Robert, na escolha aí, citando o Outback. Hoje mesmo eu ainda falei para uma pessoa assim, que o Outback tem um modelo muito claro de atendimento, né? Quase todo mundo que atende, a gente lá atende dentro de um padrão, você percebe que ele faz as mesmas coisas, né? E eu acho que o atendimento deles é eficiente. Agora, eu nunca fui no Outback e fui atendido pela mesma pessoa. Ou seja, ele também tem rotatividade, as pessoas também estão entrando e saindo, né? Mas o processo continua lá. O processo continua, o processo não sai. Se você monta um modelo de treinamento, o processo bem feito, tem um modelo de treinar as pessoas que estão entrando, e você tem ferramentas que te permitem monitorar isso aí, como é o caso da ferramenta de cliente oculto que a Viviane citou aí, cara, você consegue manter esse processo aí, esse padrão de atendimento dentro da sua empresa, independente da rotatividade. Mesmo que num período de um ano eu troquei todo mundo da loja, mas não tem problema, o processo ele vai continuar lá. Tá? Isso aí, hoje as ferramentas já permitem de se fazer isso. Antes da gente ir para a próxima pergunta aqui, eu queria fazer um parênteses bem rápido, que a gente mencionou muito aqui a mensuração, né, de como a informação pode ser valiosa para um negócio.
E aí eu lembrei que eu tenho uma palestra online, acho que ela deve ter uns 35 minutos mais ou menos, e ela tá gravada. Eu vou mandar um link aqui para todo mundo, eu vou mandar tô mandando aqui agora os dois chats aqui pelo YouTube também, para quem quiser dar uma olhada. É uma palestra gravada, então você pode guardar ela nos favoritos aí e assistir depois. Mas ela fala realmente sobre como transformar informação em dinheiro, ou seja, como pegar informação de cliente e transformar isso em mais vendas para você, né? Então, só para fazer esse paralelo aí que eu achei pertinente, deixar isso Legal. como uma leitura complementar, né? Mas, ó, tem pergunta aqui. Não. E isso o mercado precisa muito. A Joyce perguntou o seguinte: como faço para diferenciar minha empresa com a do meu concorrente, sendo que vendemos o mesmo produto? É possível? Essa eu vou jogar para vocês. Quer responder, Totalmente possível. E o que a gente falou foi exatamente isso lá no começo. Lembra que eu falei? São 7 bilhões, 7,6 bilhões de pessoas no mundo, e você vai encontrar, sim, empresas que vendem o mesmo produto que você. Então, primeiro é que tem cliente para todo mundo. E a forma de diferenciar é qual a experiência que a sua empresa vai oferecer para o cliente, que não é o produto especificamente. E esse é o grande erro das pessoas. Volto a dizer o seu exemplo da furadeira. Produto por produto, você vai encontrar milhões de concorrentes que têm o seu produto. Mas qual é a experiência que a sua empresa pode proporcionar para o seu cliente? Qual que é o propósito dela? Qual que é o propósito do seu cliente quando ele entra na sua empresa? Eu vou até complementar isso aí com uma experiência muito prática que eu vivi outro dia. Acho que eu até mandei para você, Viviane, um vídeo disso. Eu moro de frente a um parque, né? E tem os quiosques de água de coco. E os quiosques vendem o quê? O mesmo produto, né? Água de coco, açaí, picolé, água normal, né? E eu filmei lá 2 quiosques que estavam a 20 metros de distância um do outro, né? Onde um tinha mais ou menos umas 8 pessoas tomando água de coco e o outro não tinha ninguém, né? Aí você vai falar, poxa, por que aquele cara, esse quiosque aqui está lotado e esse outro está vazio, 20 metros um do outro? O modelo é igual, o produto que eles vendem é o mesmo, mas alguma coisa ali teve para atrair, né? Se eles têm o mesmo produto, a única coisa que sobrou para se diferenciar ali era o atendimento, né? A maneira como a pessoa que estava lá dentro atendia as pessoas, né? E isso mesmo que você venda o mesmo produto que o seu vizinho, né, ao mesmo preço do seu vizinho, ou às vezes até um pouquinho mais caro, você pode até vender um pouquinho mais caro, que você consegue, se tiver um atendimento eficiente, eu não vou dizer bom atendimento, não estou dizendo só um bom atendimento, estou dizendo um atendimento eficiente, que foi pensado para aquela loja para fazer com que o consumidor compre mais ali. Se você tiver isso, cara, você vende muito mais do que esse vizinho. Tranquilamente. Pessoal, já estamos caminhando para quase 1 hora aqui de transmissão. Eu estou recarregando aqui só para ver se tem mais alguma pergunta, mas se não tiver, acho que a gente já pode caminhar para o encerramento aqui, até porque, para não ficar muito longo também, depois a gente vai tentar disponibilizar o replay para quem quiser assistir, né, nos nossos respectivos canais, no YouTube, no site do Novo Marketing. E deixa eu estou tentando carregar aqui, não estou conseguindo. Para ver se tem mais alguma pergunta. Então, pessoal, se vocês quiserem deixar a pergunta, a hora é agora, a gente já está quase encerrando por aqui. Podem colocar a pergunta pelo outro link aí também. A gente vê aqui. Isso, está carregando aqui. Já vai aparecer aqui. Boa noite, obrigado. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, não. Acho que vamos terminar por aqui mesmo. Tá, mas se alguém, pessoal, por acaso, tiver perguntas, podem entrar no site e deixar as suas perguntas lá. Tem um chat lá, tem atendimento ao cliente, a gente responde tudo aí que for solicitado aí. Perfeito. Eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que está redondo, acho que a gente trouxe um conteúdo bacana para vocês. Espero que a gente tenha conseguido trazer mesmo uma transformação para o pessoal.
Quem tiver dúvida pode procurar a gente lá. Quem ficou interessado no Stay, até mandaram mensagem para mim aqui no decorrer da conversa, pode acessar o site lá, stayapp.com.br, vou até mandar aqui. Tem um teste gratuito, sem compromisso, para quem quiser, e a gente responde todo mundo lá. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Eu acho que a gente encerra por aqui, se vocês quiserem dar alguma consideração, para a gente encerrar. Não, eu só queria dizer o seguinte, que, cara, se você trabalha com varejo, mesmo que você já esteja satisfeito com as suas vendas, eu vou te dizer que a sua loja ainda tem muitas oportunidades para melhorar. Tá? Tem muitas possibilidades. Através de atendimento, você pode melhorar a motivação da sua equipe, você pode melhorar o seu ticket médio, você pode melhorar a frequência com que o cliente vai na sua loja e, consequentemente, você pode melhorar o seu faturamento, né? E, além de que, esse pode melhorar a satisfação do seu cliente também, que acaba fazendo com que ele retorne também mais, né? Então, é só procurar, que tem muitas oportunidades aí dentro da sua loja, tá? É isso aí. Com certeza. Viane, alguma coisa? Eu também quero agradecer e falar que nós estamos aí à disposição, qualquer maiores informações, ou discutir o assunto também, como o Alexandre falou. Se tiver alguma outra pergunta que a gente tenha passado aí e não respondeu, a gente vai ler, responde para vocês, e agradecer aí a participação de todos aí nessa 1 hora. Valeu, gente. Então, beleza. Obrigado, gente. Beleza, pessoal, é o seguinte, eu vi que o pessoal comentou aqui pedindo outros webinars, teve comentário assim, conteúdo bacana, tem que marcar mais, tal, vão ter mais, a gente vai trazer mais conteúdo, pode ficar tranquilos quanto a isso. Fazer sugestões, inclusive, sugestões, exatamente. Conta pra gente qual que é a última coisa que vocês pensam antes de dormir de noite, olhando pro teto, preocupado com o negócio de vocês, anota no caderninho e manda pra gente, que esse é o ápice da dor. E é isso aí, pessoal, então, fiquem todos com uma boa noite. Terão sim, Denise, pode ficar tranquila. Um abraço para todo mundo que participou aí. Boa noite, pessoal. Gente, boa noite para vocês, pessoal. pessoal. Mais. Valeu. Tchau. Tchau.